Eu quero começar lendo um texto com vocês que está se passando em um momento onde Moisés ele está indo em sentido à terra prometida, né? Então, não sei o quanto você conhece da história, mas eles não ficaram propriamente ditos sempre no deserto, sem ver nenhum outro ser humano, nem nada. Então, em alguns momentos, eles tinham que passar por cidades que eram dominadas por inimigos. Então, muitas vezes, né, então Moisés, Deus indicava o caminho, então para ficar mais curto, ele tinha que passar no meio de uma cidade. Em alguns momentos, Moisés, então, ele fazia uma aliança com os reis, que eram, às vezes, inimigos, ou às vezes não tão inimigos, mas fazia uma aliança. Ó, me deixa passar, que nós pagaremos os impostos, ou tudo que meu povo consumir, vamos comprar e tal, não entraremos em guerra, né? E muitas vezes acontecia isso. Porém, teve um determinado momento da história que foi um pouco diferente disso. E eu quero ler com vocês, está em Deuteronômio, no capítulo 2, do 24 até o 32. Estamos com a NVI hoje aqui, acho, então a minha tradução vai estar igual a essa. Amém? Então diz assim, verso 24. Vão agora e atravessem o ribeiro do Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos Seom, o amorreu, rei de Esbom e a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra contra ele. Verso 25. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Vamos parar aqui um pouquinho, olhem para mim. Então, olha só. Quem está dizendo isso aqui é Deus. Posso ouvir amém? Deus está dizendo assim para Moisés. Vejam que eu te entreguei, não é? Nas suas mãos, Seom, o amorreu, rei de Esbom e a terra dele. Então, Moisés ele ia passar por essa terra, por essa terra amorreu, né, desse rei chamado Esbom, do rei chamado Seom de Esbom. Então, Deus falou assim, vá que eu te entreguei. Entrem em guerra com ele e eu colocarei sobre ele um grande pavor a seu respeito. Entre aspas, Deus está falando assim, vai lá. Não é para você chegar ali e ficar trocando ideia. Esse rei não. Esse aqui eu estou te entregando. Vocês vão lá fazer guerra contra ele. Acho que está bem claro o que Deus falou aqui, amém? Deus está dizendo, vai e faz. Aí no verso 26 diz assim, do deserto de Quemode, enviei mensageiros a Seom, rei de Esbom, oferecendo paz e dizendo, deixa-nos passar pela sua terra, iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderá tanto a comida que comemos como a água que bebemos, apenas deixe-nos passar a pé. Como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar. Assim chegarei ao Jordão e através dele a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Quer dizer, Deus foi claro, vai e conquista. Vai, estou te dando, estou te entregando. Vai, entre guerra. O que Moisés faz? Manda um mensageiro para fazer paz. Manda um mensageiro. Não, olha, sabe o que aconteceu? A gente passou pela terra de Esaú, dos filhos de Esaú, passamos pela terra de Moabe, fizemos uma aliança ali. Eu não vou me desviar, deixa a gente passar. A gente não quer entrar em guerra. Mas Deus está falando assim, vai e faz. E ele foi querer fazer paz. E no verso 30 diz assim, mas Seom, rei de Esbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado o espírito e endureceu-lhe o coração para entregá-los nas mãos de vocês, como hoje se vê. Verso 31. E o Senhor me disse, estou entregando a você, Seom, e a sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então Seom saiu à batalha contra nós em Jaza, com todo o seu exército. Percebam, Deus, ele deu uma promessa, é seu, estou te dando. Vai
e toma posse. Sabe o que acontece? Muitas vezes, Deus ele fala conosco, Ele te deu uma promessa, Ele já te falou para você, só que é seu. Olha, esse emprego é seu, essa cura já é sua. Vamos falar de cura. Às vezes Deus ele fala assim, olha, você está numa oração, num lugar, num ambiente espiritual, e aí você sente de Deus, você sente, de repente uma pessoa orou por você, num ambiente como estávamos aqui, a pessoa fala assim para você, olha, Deus está me incomodando para te dizer que a cura é sua. Aí ali, naquele momento, até você dá um, eita, aleluia, glória a Deus, a cura é minha. Mas na hora que você sai daquele ambiente, aí você fala, mas será que eu entendi certo? Será que foi Deus mesmo? Será que não foi o calor do momento? E sabe o que é isso? Eu e você queremos fazer aliança de paz com o diabo. Isso é muito sério. Se Deus te deu uma direção, se Deus está te entregando algo, se Deus te deu um sonho, de repente Deus te deu um sonho que você vai ser empresário, que você vai construir algo, comprar algo, vai fazer um ministério, Deus está incomodando o seu coração de fazer algo. Vocês percebam que uma das primeiras coisas que nós pensamos é assim, mas será? Será que eu estou pronto? Será que eu vou dar conta? Mas eu tenho 3 filhos, é muito difícil para mim fazer isso. Mas eu trabalho até tarde. E aí você começa a negociar de algo que Deus já te deu. Então, às vezes, voltamos para Deus e falamos assim, Senhor, por que a minha vida, nesse aspecto, não avança? Muitas vezes Deus já te deu, mas você não avançou. Entendam, Deus falou assim para Moisés, vá e faça guerra, lembram disso? Vai e faça, tipo assim, Deus não está entregando o inimigo amarrado, está aqui, é só chegar lá e prender os caras, não, você vai batalhar, você vai ter uma batalha, só que eu estou dizendo para você, a sua batalha já é vencida, porque eu estou com você, você vai batalhar, mas eu estou junto com você, a vitória é sua. Vai ter dificuldade, vai ter dor, às vezes, vai ter algumas retaliações aqui ou ali, às vezes você vai se cansar, tudo bem, isso faz parte da vida, mas a vitória, ela é sua, não abra mão daquilo que Deus já te entregou. Posso ouvir um amém? Não abra mão do que Deus já te entregou. Agora, né, alguns de nós, às vezes, nós pensamos assim, poxa, se eu sou servo do meu Deus, se eu sou servo do meu Senhor, e eu, enfim, vou à igreja, faço as minhas orações, eu jejuo, leio a palavra, eu faço tudo certinho. Mesmo quando Deus me dá uma promessa, como essa, por exemplo, por que para mim, parece que é tão difícil? Por que a vida do crente é tão difícil, gente? Por que às vezes para o cristão parece que as coisas em alguns aspectos são mais difíceis do que para os outros? Não foi uma ou duas vezes não, mas já foi muitas vezes que eu já escutei assim, pastor, parece que depois que eu virei crente ficou mais difícil. Parece que depois que eu comecei a ir na igreja, as coisas começaram a ficar, de certa maneira, piores em algumas coisas, né? Tem óbvio, né? Tem aquele momento de amor, né? Que a pessoa, né, ela encontra uma razão de vida e tal, e ela é cheia do Espírito e tal, mas passa um tempo, parece que as coisas começam a ter uma dificuldade maior. Eu quero falar um pouco a esse respeito, mas antes de falar, né, eu quero que você lembre disso. Se Deus te deu, vai ser seu. Não tem discussão. Foi Deus que te deu? Então é seu. Toma posse. Se Deus te deu a sua cura, toma posse. Se Deus te deu o seu ministério, toma posse. Se Deus te deu um milagre, toma posse. Vá e faça. Vá e aconteça. Quem vai com você é o Senhor. Amém? Agora, a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 4, no verso 9 e ao verso 10, diz assim, esse é o momento, eu vou ler o mesmo momento, tá, em diferentes livros, que é quando Jesus está tendo um diálogo com Satanás na tentação. Em Mateus diz assim, e lhe disse, tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Em Lucas, do capítulo 4, do 6 a 8, diz assim, a mesma passagem, mas é na visão de um outro escritor, diz assim,
e lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Percebam, são dois versos com escritores diferentes, falando a mesma coisa. Em ambos, Satanás ele está oferecendo algo para Jesus. Ele está dizendo assim: está vendo todo esse reino? Satanás, ele vê a terra como um reino, e de fato é um reino mesmo. Ele vê isso como um reino. Tanto é, se você lembrar, o Gustavo falou aqui no Arena a respeito de Jó um pouquinho, né? Mas eu estava lendo com ele algumas coisas. Quando Deus ele chama os anjos, né, diante dele e diz que Satanás está no meio deles, então Deus fala assim para Satanás: da onde você veio? Né? De onde você vem? O que você está fazendo aqui? Né? De onde você vem? Ele fala assim: eu venho de andar e rodear a terra. Já expliquei isso para a igreja, que isso é uma expressão de reis. Os reis fazem isso. Eles andam e rodeiam o reino. Ele diz assim: eu vim de andar e rodear a terra. Significa que ele é dono. Ele tem autoridade na terra. E nós vemos que quando ele oferece então algo para Jesus, Jesus não fala assim: mentiroso, você está mentindo porque isso não é seu. Jesus não fala isso. Quer dizer, Satanás não estava mentindo. Ele realmente, ele pode dar isso. Ele é dono. Ele pode dar para quem ele quer. É pesado isso, gente. Mas é bíblico, está na Bíblia. E para corroborar mais ainda do que eu estou dizendo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 4, diz assim: o Deus com D minúsculo, então estamos falando aqui de Satanás, tá bom? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você vê então que o apóstolo Paulo está chamando Satanás de Deus desta era. E lá em João capítulo 12, verso 31, Jesus ele diz assim: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então você consegue entender que Satanás, sim, ele tem uma autoridade em tudo que existe no mundo. Todas as coisas, emprego, saúde, cura, tudo. Ele tem autoridade em todas as coisas. Ele fala assim: isso foi me dado. Quando ele fala para Jesus, isto foi me dado e eu dou a quem eu quiser. Por que isso foi dado a ele? Porque quem tinha isso originalmente era Adão. Adão tinha isso originalmente. Quando Adão peca e ele é corrompido, sua matriz ali é corrompida, então o pecado, o dono do pecado, na verdade, quem dá autoridade com o pecado é Satanás. Satanás tem autoridade sobre o pecado. Então o pecado é o que faz com que ele nos acuse, porque o pecado pertence a ele. Embora, né, enfim. Então, ele tem isso, então por conta do pecado, então ele tem isso. Está com ele. Agora, vamos entender isso. Você acha, vamos bater um papo aqui bem fair, bem justo. Você acha que Satanás, dono de todas as coisas, né? Dono assim, acho que eu vou mudar a minha expressão. Ele tem uma autorização de todas as coisas, que dono é o Senhor, mas ele tem uma autorização por legalidade do pecado, de todas as coisas, amém? Acho que fica mais fácil. Ele tem uma autorização das coisas devido à legalidade do pecado. E você acha que ele vai entregar para você fácil. Você acha que ele vai simplesmente te dar alguma coisa, porque você é cristão. Nós precisamos da intervenção de Deus. Como? Nós temos que nos arrepender do nosso pecado e tudo mais, né? Mas ele não vai entregar nada para mim ou para você, vai ficar, é simplesmente fácil. Não é fácil. Não é fácil. Tem coisas que são muito difíceis. Isso que eu digo é em tudo. O ministério, né, nós trabalhamos, fazemos a igreja, né, as células, né, enfim, as coisas online, enfim, todo o trabalho, louvor, enfim, toda a obra que está aqui, tudo isso que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor, amém? É para a honra e glória do Senhor. Porém, pare e perceba, por que essa igreja não é lotada de gente? Se é para Deus, Deus não podia facilitar? Não, é para mim, então eu vou lá e vou.
Só que as pessoas, elas têm que, Deus procura, a palavra diz assim, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então ele procura verdadeiros adoradores. Ou seja, ele procura pessoas que venham aqui com grato coração. Venham aqui de boa vontade. Independente da motivação, se é buscando uma cura, seja o que for. Mas são essas pessoas que ele procura. Só que as pessoas lá fora, elas são influenciadas pelo pecado. E Satanás, ele não vai simplesmente, uma pessoa sentiu vontade de vir, ele vai falar assim, pode ir lá. Ele vai, gente, você acha que uma pessoa, assim, ela acordou de manhã, a pessoa ela tem um bom emprego, uma boa família, ela tem dinheiro, ela está bem de saúde, de repente ela acorda e fala assim, hoje eu vou na igreja que eu vou virar crente. Você acha que isso não acontece, gente? Não é assim que funciona, né? Satanás, ele está ali. Então, mesmo para a obra, Satanás, ele resiste. Ele vai resistir. Ele tem essa autorização de resistir. Né? Ele tem essa autorização de nos resistir, de segurar a nossa vida. Agora, isso que eu estou dizendo é para que eu e você então, pensar assim, então ferrou, estou perdido, então não vai acontecer nada. Se é dessa maneira, então como que eu vou? Como que Deus vai, se Ele tem uma autorização e eu sou um pecador, nós pecamos, não estamos na prática dele, mas corriqueiramente, mas assim, às vezes nós pecamos. Como que nós então teremos algo de Deus? Como que mesmo a promessa de Deus vai poder acontecer na minha vida? Se Satanás ele vai resistir a isso tudo. Vamos entender então aqui hoje. Vamos lá começar a ler Josué, capítulo 1, verso 2. Diz assim: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Satanás, ele pode ter uma autorização mediante ao pecado contra os filhos de Deus. O que dá a chave para ele é o pecado. Só que quem é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Senhor. E contra o nosso Senhor ninguém pode parar. Amém? Agindo o Senhor, quem impedirá? Não tem quem impeça. Então, para que Deus ele intervenha sobre mim e sobre você, Deus precisa provar e entender a intenção do nosso coração, de todas as coisas que você busca fazer. Você busca trazer uma pessoa para a igreja, por exemplo, para que o seu pastor fique feliz. Eu vou ficar, tá bom? Mas você faz isso para que o seu pastor fique feliz? Ou você batalha por uma pessoa para que o reino de Deus se enche? Qual que é a motivação das coisas que você faz? Entende? Então, para que a nossa motivação ela seja provada, Deus sempre, em tudo, vai permitir que haja um desafio. Vamos agora, nesse entendimento, vamos ler de novo esse verso de Josué 1:2. Fala assim: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se. Repete comigo, preparem-se. Preparem-se para atravessar o rio Jordão. O que é o rio Jordão, gente? É o obstáculo. O rio Jordão é o obstáculo. O rio Jordão é o desafio. Vocês sabem que o rio Jordão você não atravessa andando. O rio Jordão ele fica na cheia, ele encobre, ele é como se fosse um mar. Ele precisa estar abaixo, né? Então tem um tempo certo de você atravessar esse rio, né? E fala assim, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para te dar, que eu vou te dar. Eu vou te dar quando? Quando você passar do rio Jordão. Por quê? Se você olhar para o rio e falar, meu Deus do céu, mas esse rio está muito cheio, não vai abaixar nunca. Meu Deus do céu, mas esse rio é complicado. Se você pensar assim, mas esses brasileiros não querem saber de Deus, mas esses jovens não querem vir para a igreja, mas eu estou orando e a cura não vem. Se você vem com argumentos e argumentos e argumentos, você vai ficar olhando para aquele rio e você nunca vai atravessar. E Deus está dizendo assim para você essa noite, atravesse o seu rio, porque do outro lado, então eu te darei aquilo que eu te prometi. Quantos estão me ouvindo, entendendo? Amém? E aí ele continua no verso 6, diz assim, seja forte e
corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que te prometi. Estou te prometendo, seja forte, tenha coragem, né? O desafio está na frente, eu não vou passar pelo desafio. É igual quando Jesus ressuscitou Lázaro. Para ressuscitar, alguém teve que rolar a tal da pedra. Senão, não ia acontecer. Eu vim aqui ressuscitar Lázaro, mas se você não rolar a pedra, não vai acontecer. Tem coisas que dependem de Deus, mas tem coisas que vai depender de você. E Deus é tão bom que mesmo naqueles que dependem de você, Ele fala assim, seja forte e corajoso. Eu estou com você. Pode ir. Verso 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você andar. Então ele fala assim, ó, você vai, o desafio está na sua frente. Quando você estiver no desafio, lembra de duas coisas. Ele fala assim, primeiro, seja forte e tenha coragem. Por que ele fala seja forte e corajoso? Porque Deus sabe que para nós, muitas vezes, vai ser difícil. Sabe por quê? E não é porque a gente não tem fé, é porque nós somos humanos. E quando nós somos humanos, muitas vezes, quando a gente apanha 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes, você começa a ficar com medo. Você começa a ficar preocupado. Você começa a questionando, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que Deus falou comigo isso mesmo? Será que isso é para mim mesmo, Deus? Ele está falando assim, ó, seja forte e corajoso. E no meio do caminho ele fala assim, ó, para te fazer forte e corajoso, não se desvia da minha lei. Não esqueça do que eu te ensinei. Não esqueça do que você ouviu de Moisés, no caso de Josué, mas não esqueça o que Deus tem falado com vocês domingo após domingo. Não esqueça o que Deus tem falado com vocês, né, de culto após culto, de oração que você faz após oração, de leitura dos seus devocionais, o que Deus tem falado para você. Você sabe o que Deus tem falado para você. Eu não sei o que Deus tem falado para você, mas você sabe o que Deus tem falado para você. Ele diz assim, na sua dificuldade, não esqueça do que eu estou falando para você todos os dias. Não esqueça de tudo que eu te ensinei. Você treinou a sua vida inteira para esta hora. É para este momento que eu tenho te chamado. Eu te chamei lá atrás, quando você diz assim, não volto mais atrás, porque não tenho mais por que voltar. Desde aquele dia até agora, eu te treinei para este momento. Lembra de tudo que eu te ensinei. Seja forte, corajoso e avance. Posso ouvir um amém? Agora, Deus, Ele poderia, Ele poderia, porque Ele é Deus, estalar os dedos dEle e de repente tudo acontecer. Só que lembra que Deus, Ele sonda o nosso coração. Tem um verso em Mateus capítulo 6, do 19 ao 21, que diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde, Jesus dizendo, tá? Onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Jesus está dizendo assim, muitas pessoas se preocupam em ter as coisas, em conquistar as coisas. Entenda, Jesus não está amaldiçoando aqueles que tendem assim. É muito justo. Você trabalha, você tem uma casa aqui, de repente você pode, tem condições, eu vou comprar uma casa na Flórida, ou, né, eu vou fazer isso, eu vou comprar você pode fazer isso. Só que Jesus, o que ele diz assim, não, assim, essas coisas, elas não agregam em nada para você no céu. Você pode ter, mas tem essas coisas, porém, mas que o seu coração, ele esteja para me servir em qualquer momento. Você tendo ou você não tendo. Então ele fala assim, então não se preocupem simplesmente em acumular as coisas, mas se preocupem em acumular um tesouro no céu, que são as obras, que são as coisas que você faz para ele. Aí Jesus termina dizendo assim, por quê? Aonde está o seu tesouro, quer dizer, o que é prioridade para você, é onde está o seu coração. Aquilo que você põe como prioridade na sua vida, é o que você vai se dedicar, e é o que você vai ter o seu coração.
Isso em tudo. Se você, às vezes nós temos 2 filhos, né? Um deles está doente, você não deixou de amar o outro, mas você vai priorizar o que está doente, você vai cuidar do doente. Então o seu coração está ali, porque você está ansioso para que ele melhore, ou para que ela melhore, né? Então você fica ali em cima e tal, né? Então é a mesma coisa, você tem ali, você tem um culto num domingo, né? Que é um momento de você estar na igreja, um momento que, né, é um ambiente preparado para você estar aqui, ou você pode, de repente, ficar em casa trabalhando e faltar no culto, né? Não estou dizendo que é mais fé ou menos fé se você vir ou se você não vir. O ponto é, a sua prioridade vai determinar a sua decisão. A sua prioridade vai determinar o seu caminho. E você vai julgar o que é prioridade para você e o que não é. Mas o que Jesus está dizendo assim, olha, procure priorizar aquilo que vai acumular tesouros no céu para você. Porque tudo isso aqui vai passar. Mas vai chegar uma hora que você vai estar ali diante do trono do Senhor. Ele vai pegar tudo as suas obras e vai jogar no fogo. Se o fogo subir, se queimar, né, e aí então ele falou assim, realmente, ó, entrai-vos, pois o seu galardão está aqui. Agora, se não tiver nada, então estamos complicados, né? Mas, agora então, para que entendamos o seu coração, Deus ele prova. Deus ele vai provar, porque se você desistir é porque você nunca quis. Se você desistir é porque talvez nunca você quis, ou porque não era prioridade. Então Deus ele põe uma dificuldade. Ele põe uma dificuldade mesmo. Então, tem desafios que são seus. Não é de Deus, é seu. O rolar a pedra é seu. O atravessar o Rio Jordão é seu. Não é de Deus. Não é de Deus. Amém? É assim, é desta maneira que funciona. Amém? Então, Deus, ele prova o nosso coração. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 1, do 3 ao 7. Fala assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por que isso? Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Verso 6, nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam estar entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, por que a provação? Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo o que é refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Amém? Esse texto que nós lemos, ele é riquíssimo. Eu vou parar em alguns detalhes para você prestar atenção, né? No verso, vamos lá. No verso 4 diz assim, no verso 3 de novo, ó, ele fala assim, que bendito seja Deus, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Quer dizer, Ele nos regenerou com a ressurreição de Cristo. O amor de Deus nos deu a regeneração. Por que regeneração, gente? Porque antes de Jesus estávamos todos condenados por conta do pecado. E aí Jesus Cristo veio e morreu na cruz. E a partir que Ele morreu e ressuscitou, o diabo ele perdeu a autoridade 100% do pecado, porque existiu a remissão dos pecados por conta de Jesus. Então todo aquele que confessar os seus pecados e clamar pelo perdão é concedido, e Satanás não tem mais o poder. Amém? Então nós somos remidos, regenerados por isso. E aí ele fala assim, né? Aí ele fala assim que Deus, que Ele nos deu uma esperança, que mediante a fé, vocês são protegidos pelo poder de Deus. Quem te protege é o poder de Deus por sua fé. Amém? Então quando você tem fé nisso, você é protegido. E ele fala assim, agora, verso 6 aqui, ele fala assim,
você pode até ficar entristecido ou preocupado por conta de uma aprovação. Você pode passar por dificuldade. E assim, está escrito isso aqui, gente, é porque se você não passou, você vai passar. Todos passaremos. Em algum dado momento, em algum dado aspecto, todo mundo vai passar por uma dificuldade. Ele fala assim, e essa aprovação, ela pode até te entristecer. Ela pode te deixar chateado. Você ser negado em alguma coisa não é legal. Alguma coisa que você começou a fazer e de repente não deu certo. E você tinha tantos sonhos para aquilo. Não deve ser, não é bacana. Não é bom. Então ele fala assim, não se entristeça com a aprovação. Não fique triste. Por mais que você possa ficar, mas não fique. Porque na verdade, né, ali você está sendo provado. E aquilo que Deus vai te entregar, ele é algo maravilhoso. Mas para que Deus te dê o melhor, você tem que provar que o seu coração é fidedigno de receber. E agora, quando o seu coração, ele é digno de receber, queridos, você pode ter certeza que o que Deus vai te entregar é maior do que o que você sonhou na sua vida. É muito maior. Eu só queria conseguir pregar e Deus me fez um pastor. Eu nunca pensei em ser pastor. Ainda estou aprendendo a ser. Mas Deus já me via como um. E eu só queria ser um pregador da palavra, de qualquer jeito. Queria falar. Né? E é assim que funciona. Quando Deus te entrega, Ele te entrega algo muito grande. Então, agora, entenda que por mais que o diabo tenha autoridade neste mundo, ele não tem autoridade contra Deus. A palavra de Deus em João capítulo 3, do 30 ao 31, fala assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Posso ouvir um amém por isso? Ele está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra. E fala com quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Não existe ninguém que está acima do Senhor. E sabe o que é o melhor? Eu e você somos filhos. Nós somos filhos. Fala assim, eu sou filho ou filha, né? Eu sou filho. Sou filho. Eu sou filho. Satanás, ele pode ter autoridade sobre este lugar, mas o Senhor me disse que se eu confessar e me arrepender, o sangue de Jesus me restaura, me regenera. O sangue de Jesus é comigo, e se tem alguma aprovação, eu vou atravessar esse Jordão, mas o que Deus me deu é meu e eu não abro mão. O que Deus me deu é meu, o que Deus me prometeu é meu. E eu não vou abrir mão dos meus sonhos. Eu não vou ficar olhando para mim e achando que eu perdi a minha identidade, que eu perdi a minha força, ou que eu não estou conseguindo, não. Eu vou perseverar na minha fé. Estou no meio do Jordão, mas esse Jordão não é eterno, ele termina, ele acaba. E no momento que ele acaba, o meu pé sai da água e pisa na terra prometida. Essa é a promessa do meu Senhor, no nome de Jesus, amém. 1 Pedro, capítulo 5, do 5 ao 7, fala assim, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte, quando? No tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tem 3 coisas chaves nesses 3 versículos que nós lemos. Primeira delas, seja humilde. Seja humilde. Não é, Senhor? Por mais que você olhe para você mesmo, você se acha super bom, super capaz, super, né? Você se acha bem. Talvez você seja mesmo, sei lá o que for, mas você sempre vai chegar assim, Senhor, eu quero te servir, eu quero te adorar.
eu quero fazer por você. Senhor, se o Senhor me ajudar, se o Senhor me conceder tal coisa, se o Senhor me abrir essa porta para mim, isso vai ser um canal para que eu possa abençoar o ministério, isso vai ser um canal para que eu possa, sabe, honrar o seu nome. Não que eu não estou te honrando, Pai, mas eu quero te honrar mais. Eu quero te honrar mais e mais o seu nome. Então, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, né, e tal. Seja humilde, né? E aí, ele fala assim, outra coisa, se humilhem, né, na mão poderosa de Deus, e porque, isso é importante você saber, no tempo devido, no tempo certo, no tempo correto. E aí que está a diferença de ser Deus e de ser humano, de ser Deus e de ser filho, né? Por quê? Porque o tempo, ele não está nas suas mãos. Sabe o que está nas suas mãos? A perseverança. O que está nas suas mãos é o continuar. O que está nas suas mãos é o não entregar. O que está nas suas mãos é você não deixar que pensamentos, sofismas, né, mentiras, entrem na sua mente, se transformem numa fortaleza e você não consiga atravessar aquele pensamento que te bloqueia. Isso está nas suas mãos. Mas o tempo não está nas suas mãos. Então, o tempo está nas mãos de Deus. Só que se eu tenho fé, eu vou saber esperar. Eu vou saber o tempo que tem que ser. Amém? Aí finaliza dizendo assim, agora que você está entendendo isso, coloca sobre Deus toda a sua ansiedade. Ele fala assim, lancem sobre Ele. Lancem sobre o Senhor, lancem sobre Jesus. Senhor, eu não quero mais, por conta da minha impaciência, por conta da minha ansiedade, eu pecar ou eu desistir, eu não quero mais. Eu não quero mais. O tempo não é meu. O tempo é dele. O que é meu? O serviço, o continuar, o orar, o interceder. Eu vou falar isso mais no seminário de intercessão, mas é isso que é o meu. Amém? E agora, uma coisa também é fantástica. Agora, na hora que Deus te entregar, isso eu quero que você guarde no seu coração. Na hora que Deus te entregar, não é transitório, é eterno. O que Deus te der é eterno. Se você clama pela salvação de alguém, na hora que essa pessoa for salva, é eterno. É eterno. Quando Deus te der uma cura, essa cura vai ser eterna. Tem um irmão nosso aqui que ele tinha um zumbido no ouvido, ele tinha uma labirintite, um dia ele foi curado. Não vou falar quem que é, que eu nem perguntei se eu podia falar isso. Mas, eu creio que isso nunca mais voltou. Nunca mais. Eu lembro que eu estava presente neste dia, quando Deus o curou. É como se, disse que ele tinha isso, às vezes ele, né, o labirinto ele ficava ruim, ele ficava tonto e não já tinha feito de tudo. E disse que numa revisão de vidas, inclusive revisão de vidas em maio, gente. Amém? No revisão de vidas, ele estava ali orando, e ele sentiu como se uma mão, algo, ou soprasse, ou apertasse, estralasse alguma coisa. Nunca mais ele teve aquele negócio. Quando Deus entrega, é para sempre. Em 1 Coríntios capítulo 9, do 24 ao 25, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Ou seja, aqueles que batalham sem um propósito do Senhor, podem até receber as coisas, só que da mesma mão que o diabo dá, é outra mão ele tira. Mas quando Deus te dá, é para sempre. Por isso que Deus te prova. Papai dizia que tudo que é fácil, vai fácil. Tudo que vem fácil, você não dá valor, e é verdade. Então Deus às vezes prova, porque se você, na hora que Ele te dá, você vai fazer de tudo para você não perder. Você às vezes batalhou muito para estar aqui, para ser salvo. Eu tenho certeza que você pensar em voltar para trás, deve doer seu coração. Então às vezes quando você peca, você vai pensar, meu Deus do céu, me perdoa. Pelo menos é assim que tem que ser. Quando você peca, quando você começa a duvidar, tem que doer seu coração, porque você não quer ficar longe de Deus. Como diz a canção, né? Uma vez que você entra no Santo dos Santos, nunca mais eu quero sair de lá. Nunca mais eu quero sair de lá. Amém? Então, queridos, agora, lembra como nós começamos o nosso texto de hoje. Deus falou assim para Moisés: vá
Toma posse, porque eu entreguei este rei nas suas mãos. Essa terra é sua. Vá, entre em batalha, porque a vitória é sua. Aquilo que Deus já te prometeu é seu. Se Deus te disse, a cura é sua, então é sua. Se Deus te disse, esse ministério é seu, esse emprego é seu. O que Deus te deu é seu. Tome posse. E agora, a sua parte é levantar a cabeça, atravessar a dificuldade. Não abra mão daquilo que Deus sonhou com você. Se você tem um sonho e ele é de Deus, eu vou dizer para você, quem pôs esse sonho em você não é você mesmo, é Deus que pôs. A palavra de Deus diz que Deus sonhou os teus sonhos antes de você nascer. Cara, já pensou nisso? Antes de você nascer, Deus já sonhava os seus sonhos. Deus te chamou pelo seu nome, antes da sua mãe te dar teu nome. Deus já sabia quais seriam os seus pais, as pessoas que você foi criado, ou seja, enfim, Deus já sabia, e Deus já tinha sonhado isso. E quando você está aqui, às vezes você sente um sonho, você fala assim, caramba, Senhor, eu quero fazer tal coisa. Aquilo, você sabe que é de Deus, que na hora que você sente, você pensa, dá uma alegria. Você sabe quando um sonho é de Deus, quando você pensa assim, dá uma alegria assim, você fala, nossa, é tão gostoso sonhar esse sonho. Tem as dificuldades, né, aí vem a aprovação, mas quando é de Deus, você sente ele com alegria. Você fala, meu Deus, é de Deus. Então eu não vou abrir mão, eu não vou parar, eu vou fazer, eu vou correr. Amém? E para finalizar, eu quero deixar com vocês um texto. Amém? Está em Salmos 18, 29. Fala assim, o salmista diz assim, com o teu auxílio, eu posso atacar uma tropa, com o meu 2 eu passo por muralhas. Amém? Com o seu auxílio, Senhor, eu sozinho posso ir contra um exército. Com o seu auxílio, não interessa o tamanho do muro, eu posso pular por cima dele, porque eu não vou sozinho, eu vou com o meu Senhor. Então, amém, dá uma salva de palmas a ele aí, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Quando então nós passamos, querido, quando nós temos um sonho, que este sonho ele é de Deus. O louvor pode subir, fazer Adriana, na verdade, pode subir. Quando nós entramos e temos esse sonho, um sonho de Deus, no nome de Jesus, eu tenho que entender assim, que esse sonho vem dele. Eu não posso abrir mão de um sonho que é de Deus em primeiro lugar. Agora, algumas pessoas falam assim, mas pastor, os sonhos de Deus, eles estão sempre vinculados só com o ministério? Não. Às vezes Deus sonha para você que você fosse pai, que você fosse mãe, que você fosse se você tivesse alegria no seu trabalho. Você acha que Deus não sonhou com você tem na sua casa e tem no seu espaço? Você acha que, né? Deus ele sonha os sonhos que te alegram, porque a palavra de Deus diz que Deus ele se alegra quando os filhos dele estão felizes. Ele se alegra quando você está feliz. Então, às vezes, a gente tem um sonho e você pensa assim, poxa, eu seria tão mais feliz se eu tivesse isso. Aí Deus vai provar você. Se a sua felicidade é porque você quer acumular tesouro, ou porque realmente é algo do seu coração. Então, Deus vai dar uma prova. E se você conseguir passar pela prova, ele vai ser seu. Só que Deus não te abandona na prova, isso que é o fantástico. Vocês se lembram do salmista? Salmo 23, Davi, ele fala assim, Senhor, mesmo que andardes pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Né? Ele fala assim, Senhor, o Senhor está comigo. Na dificuldade o Senhor está comigo. O Senhor me coloca num desafio, mas o Senhor está comigo. Até quando eu vou fazer isso? Sabe até quando você vai fazer? Sabe até quando nós vamos fazer? Até quando Deus quiser que você faça. Amém? Até quando Deus quiser. Porque estamos no centro da vontade dEle. E no centro da vontade dEle,
que talvez é a nossa aprovação, talvez a vontade de alguns é voltar para sua família, voltar para o Brasil, outros é mudar de estado. Eu não sei qual é seu sonho, querido. E talvez você tenha trabalhado para isso. E não vou dizer que esse sonho é errado, tá bom? Não estou te condenando, não, muito pelo contrário. Te encorajo a você sonhar. A pessoa que não sonha, não tem futuro. Você tem que sonhar. Amém? Posso ouvir um amém? Tem que sonhar. No que você sonha. Só que você tem que entender, eu preciso passar por o Jordão. Aí que tá. Qual é o seu Jordão hoje? Você consegue olhar para a sua vida e encontrar os seus Jordãos? Se é assim que é o plural. Seus Jordãos, seus rios, suas muralhas. Quais são os seus desafios hoje que estão te impedindo de você alcançar aquilo que Deus te prometeu? Aquilo que é promessa, Deus já falou, vai, toma posse. Então, olha para você hoje, entende assim, Senhor, qual é o meu rio? O que é que eu tenho que atravessar, Pai? Que eu estou sendo desencorajado. E nessa noite você se levanta e você ora assim, Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor prometeu para Josué, que o Senhor disse que estaria com ele e disse para ele ser forte e corajoso. Senhor, peça para mim, me ajude também a ser forte e corajoso. E não desista, porque a promessa que Deus te tem, ela é muito maior do que a que você está sonhando.